Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O silêncio aqui é tão pesado que dói nos ouvidos, mesmo quando não há som nenhum. Acordo de madrugada, sempre à mesma hora, sem relógio, sem alarme de nada. O corpo simplesmente aperta, como se alguém invisível apertasse meu peito de dentro para fora. Os olhos abrem sozinhos, grudados de sono. Deve ser por volta das 5 da manhã. O céu ainda é preto, mas aquele preto que já tem avermelhado na beira, esperando o sol que demora mais do que deveria. Ninguém precisa dizer ao gado quando acordar, e ninguém precisa dizer nada a mim também. Há 13 anos que a vida aqui é apenas repetição. A mesma sequência desde que Maria morreu de câncer, daquele jeito lento que mata 2 vezes. Desde que Júlio desapareceu na BR, naquele dia em que foi procurar emprego na cidade e não voltou. Desde que aprendi que fazer perguntas para a vida é inútil. A vida não responde. A vida apenas cobra. Levanto da cama, de madeira tosca, colchão que deveria estar aposentado há 1 década. Meus joelhos rangem, minhas costas protestam. Cada articulação do corpo tem uma história de cansaço e trabalho que nunca termina. Atravesso o corredor descalço. Cuidado com os degraus soltos. Conheço cada rangido desta casa velha, cada buraco do piso de terra batida, cada infiltração que aumentou depois da última chuva. Esta casa é meu esqueleto. Eu sou apenas o fantasma dentro dela. A varanda é meu primeiro lugar de cada dia. Sento numa cadeira que herdei da minha mãe. Couro gasto, madeira que já foi preta, mas agora é cinzenta de velhice. Olho para a estrada de terra em frente. Ninguém passa por aqui. Ninguém tem razão para passar. A propriedade fica tão longe de tudo que às vezes sinto que saí do mapa do mundo, que virei apenas uma nota de rodapé no censo de Goiás. O céu acima é um teto de estrelas, tantas que não dá para contar. Minha mãe costumava dizer que cada estrela era um anjo observando. Minha avó dizia que eram os mortos nos vigiando, esperando a gente cometer erros. Agora tenho idade de ter netas, filhas, tudo isso que não tenho. O que tenho é terra, gado, silêncio que pesa toneladas. Faço café num ralador de lata velha pendurado na cozinha. Aquele tipo de ralador que minha avó usava. Coloco no fogo a lenha. Enquanto a água esquenta, fico observando as chamas. Aquela coisa hipnotizante de fogo. Fogo é a única coisa que ainda me interessa olhar. Tem movimento, tem vida própria. Não precisa de mim. O dia é sempre igual. Acordo, café amargo em xícara rachada, cerca do pasto norte, que não para de quebrar, que é como se a terra quisesse se libertar de mim. Depois o curral, where os bois estão deitados, ruminando seu próprio silêncio. Depois arrumo a cobertura que cai água quando chove, e aqui chove muito, de um jeito que parece pessoal. Almoço sozinho, arroz, feijão, carne de boi que eu mesmo matei meses atrás. Não tem tempero além do sal. Maria gostava de temperar tudo. Eu esqueço de temperar agora. Não faz diferença. Comida sem sabor é apropriada para uma boca que não fala. Trabalho até não conseguir mais. Conserto cercas com arame que já foi usado 3 vezes. Limpo o curral. Miro água nos animais. Luto contra as ervas daninhas que crescem mais rápido que a grana. Quando anoitece, sento na varanda com um café frio, porque esqueci de fazer quente, ou porque gosto de café frio, não sei mais a diferença. Vejo a escuridão chegar como se fosse um visitante esperado. Tenho 52 anos, pareço ter 70. O sol aqui no interior de Goiás queima de um jeito diferente. Não bronzeia, desseca.
Minha pele é couro curtido demais, rachado nos cantos dos olhos. Minhas mãos são calos em cima de calos, pele sobre pele morta. Sou o tipo de homem que ninguém mais espera por nada. Ninguém vem me visitar, ninguém liga, ninguém envia carta. Isso é libertador, de um jeito estranho que dói. Não preciso de nada, não espero de ninguém. Cada coisa que faço é porque preciso fazer, não porque alguém depende. A propriedade tem 10 alqueires. A casa é minha, o gado é meu. A dívida também. Dívida que herdo dos impostos, dos medicamentos da Maria, que custavam tudo, da busca por Júlio que nunca terminou. Sou dono apenas do que é meu, que é apenas isso. Terra que não vale quase nada. Silêncio que pesa toneladas e o peso insuportável de estar vivo quando as pessoas que amava estão mortas ou desaparecidas. Tem gente que diz que isso é liberdade. Tem gente que morreria para viver desse jeito. Para mim é apenas o que sobrou, quando todo o resto desabou em cima de mim. A chuva começou de repente, como sempre aqui. Sem aviso, sem piedade. Como se o céu tivesse guardado raiva de algo específico. Era uma terça de novembro. Eu estava consertando a porteira. A mesma porteira que conserto há anos. Sempre quebra no mesmo lugar. Sempre é arame novo prendendo madeira velha. E a madeira sempre cede. Talvez seja uma metáfora, não sei. Não penso em metáforas mais. Quando o céu começou a mudar, percebi na pele primeiro. Aquele friozinho que vem antes de tempestade. O vento mudou de direção. Começou a cheirar diferente. Aquele cheiro de raio, de eletricidade, de coisa que vai desabar. Dentro de 5 minutos caía um dilúvio que eu não conseguia enxergar nem a 10 metros de distância. Chuva grossa, pesada, daquelas que parecem personais. Corri para dentro da casa. Já deixei molhado pelo caminho. Era inútil tentar não molhar. A chuva começou a infiltrar pelo mesmo lugar de sempre, a viga direita do quarto. Coloquei um balde embaixo, depois outro mais. Pensei em desistir porque nunca há baldes suficientes. A casa inteira começou a soar diferente. Madeira antiga se movendo, se gemendo, como se estivesse com dor. Sentei na cadeira velha que herdei da minha mãe. A única coisa que ainda me prende àquele tempo de quando eu tinha esperança de algo. E fiquei escutando. Quando chove assim, aqui no interior, a casa inteira parece um navio que está afundando devagar. E você é o capitão que não consegue salvar nada. Ficou chovendo por horas. Não percebi quanto tempo. Perco a conta do tempo quando estou sozinho demais. As horas viram minutos, viram um borrão. Dias viram semanas. Semanas viram anos. 13 anos passaram como se fossem uma semana. Só a chuva era real nessas horas. Tudo o mais era neblina. Quando abriu um pouco, ainda havia chuva pesada. Aquele tipo de chuva que não avisa quando vai parar. Precisava ir até o pasto, verificar se o gado estava bem. Eles ficam assustados com tempestade. Animais sabem quando o mundo está desabando. Peguei a capa. Couro velho. Mais rota do que inteira, mais furo do que tecido. Coloquei a mão na porta. Tive aquele momento de hesitação que todo homem sozinho tem. Aquela sensação de, por que sair se ninguém está me esperando? Sai mesmo assim. A estrada em frente à fazenda era um rio de lama vermelha. Aquela lama característica de Goiás, que gruda em tudo, que mancha tudo permanentemente. O cheiro de terra molhada. Aquele que Deus usa para lembrar a gente que a gente é só pó, que a gente volta para a terra, que a gente é provisório, estava em tudo. Foi quando vi, no meio do caminho, bem na frente do portão da fazenda, uma coisa estranha. Primeiro pensei que era um animal morto, cachorro talvez, ou uma bolsa de lixo trazida pela chuva. Depois pensei que era um saco de roupas velho que alguém tinha jogado. Depois, meu coração acelerou daquele jeito que conhecia muito bem, aquele jeito que significava isso vai doer. Era um menino, talvez 10 anos, talvez 12, daqueles meninos que ficam pequenos demais quando faltam comida, que parecem mais jovens do que são. Deitado de lado, imóvel,
encharcado demais. A chuva caía nele e ele não se mexia. Sua pele tinha aquele tom azulado que significa frio demais, muito frio demais. Parecia estar ali de propósito, como se alguém o tivesse deixado no meio do caminho especificamente para que eu, exatamente eu, ninguém mais, só eu que estava perdido demais, o encontrasse. Existe essa coisa de destino que a gente não consegue explicar com palavras. Chamam de coincidência, chamam de sorte ou azar. Mas no fundo, a gente sabe que é exatamente isso, encontro marcado com a vida. Corri, meu corpo inteiro protestou. Cada joelho, cada costas, cada coisa que estava cansada demais. Tirei a capa e cobri a criança como se fosse sagrado. Ela estava fria, muito fria. O tipo de frio que significa febre alta, que significa corpo queimando por dentro. Levantei, meu corpo inteiro desabou e se recompus, e a carreguei. Era leve demais. Criança doente é sempre mais leve do que deveria ser, como se o sofrimento roubasse peso. Entrei na casa ainda chovendo, deixando uma trilha de lama vermelha no chão que tinha limpado no começo da manhã. Naquele momento, a limpeza não importava mais. Criança importa mais que chão limpo. Coloquei o menino na minha cama, aquela cama onde Maria morreu, onde Júlio dormiu como criança, onde eu só tinha pesadelos agora. Comecei a tirar a roupa encharcada dele, com cuidado de quem manuseia algo sagrado. Ele respirava, mas de um jeito que assustava, curto demais, fraco demais, como se o corpo estivesse pensando se valia a pena continuar respirando. Não tinha termômetro, não tinha médico por perto. O mais próximo era a cidade, a 30 quilômetros de Terra Vermelha. Não tinha comunicação. O celular aqui só funciona em dias em que o vento está certo, quando a antena da vila consegue alcançar. Não tinha ninguém para ligar. Não tinha ninguém para chamar. Tinha apenas minhas mãos velhas, água morna que esquentei no fogo e uma camiseta velha para cobrir ele. A chuva não parava. Parecia que ia cair para sempre, que o mundo inteiro ia virar água. Fiz compressa fria na testa do menino com água da chuva que havia recolhido na bacia. Não sabia se era certo. Para febre alta, você esquenta ou esfria? Meu cérebro estava confuso, mas era o que conseguia fazer. Às vezes na vida, a gente faz o que consegue e reza para que seja suficiente. Pela madrugada, e como as madrugadas são longas quando você está acordado, o menino acordou chamando pela mãe. Mamãe, mamãe, gritava, os olhos abertos, mas não vendo nada, perdidos em algum lugar que eu não conseguia alcançar. Coloquei a mão no peito dele, sentindo o coração bater rápido demais, como um pássaro preso. Calma, calma, sussurrei. Minha voz saiu estranha, desusada. Não falava com ninguém há tanto tempo. Você está seguro, você está comigo. Onde ela está? Onde minha mãe? Perguntava desesperado. Ele não me reconheceu. Seus olhos estavam vidrados, perdidos em algum lugar de febre e medo. Delirium, minha filha Júlia costumava chamar quando tinha aqueles livros de medicina. Aquela coisa que a febre faz com a gente, te leva para lugares que você não quer ir. Pensei em Júlio quando ficou com meningite aos 8 anos. Pensei em como eu o carregava, exatamente assim, desesperado, querendo proteger algo que não conseguia proteger. Pensei em como minha esposa rezava à noite, rezava tão duro que parecia que a casa inteira estava orando com ela. Maria morreu antes de saber que Júlio tinha desaparecido. Ninguém merecia tanto tempo vivo assim, carregando tanto peso. Está tudo bem, falei para o menino. Você está seguro aqui comigo. Ninguém vai deixar você. Aquilo era mentira, mas era uma mentira que precisava ser dita. O menino sussurrou um nome. Talvez fosse a mãe, talvez fosse Deus, talvez fosse alguém que ele tinha perdido. Todas as preces soam iguais quando a gente está desesperado. Fiz mais chá de gengibre com mel que eu tinha guardado da época de Maria.
A casa ainda guardava esses resquícios, coisas que ela deixou sem deixar, como fantasmas que ocupam espaço. Coloquei na boca dele, devagar, com cuidado. Ele engoliu ainda dormindo, seu corpo sabendo instintivamente que aquilo era bom. Fiz vigília a noite inteira. Sentei numa cadeira do lado da cama, observando ele respirar, contando as respirações, contando os batimentos que conseguia sentir no pulso dele. Pela primeira vez em 13 anos, a casa não era apenas minha. Aquilo era bom e ruim. Bom porque toda essa solidão começava a fazer buraco. Tipo buraco de toma que cresce por dentro, que você sente, que começa a virar dor. Ruim porque quando o garoto acordasse de verdade, quando melhorasse, eu teria que devolver ele. E devolução é sempre perda. E eu já tinha perdido tanto que não sabia se conseguia perder de novo. Ninguém avisa quando a vida ganha peso de novo. O dia amanheceu com a chuva ainda caindo, mais fraca agora. Eu havia passado a noite acordado. Aquela sensação de estar entre o mundo dos vivos e dos mortos que você tem quando não dorme. Então, quando o cansaço veio pesado demais. Peguei no sono com a cabeça ao lado da cama, minha mão ainda tocando a mão pequena do menino. Quando acordei, de repente, como quem tem pesadelo, a mão dele estava morna, tíbia. A febre tinha finalmente cedido. Ele respirava melhor, mais profundo, aquele som de criança que descansa. Estava vivo de verdade agora. A chuva parou no terceiro dia, tão repentinamente quanto começou. Eu havia passado 3 noites acordado, 3 dias inteiros, cuidando daquele garoto que havia caído em meu caminho, como se o destino tivesse endereço. A estrada continuou intransitável. A chuva havia bloqueado o acesso com lama e água demais. Não havia sinal. Não havia como avisar a ninguém que eu tinha um menino na minha cama, que eu tinha voltado a ter responsabilidade por algo vivo além de mim mesmo. O mundo tinha encolhido para apenas essa casa. Aquilo me assustava. Mas o menino precisava de alguém, e eu era tudo que tinha. Fiz caldo com o que havia, milho da safra passada, batata, um pedaço de carne de boi que eu tinha guardado em sal. Enquanto cozinhava, ouvindo o fogo, o menino acordou de verdade. Seus olhos focaram em mim. Teve aquele momento que a gente conhece bem. Medo, confusão, o reconhecimento assustado de estar num lugar estranho. Seu nome é? Perguntei, simples. Ele ficou em silêncio. Seus olhos percorreram a parede, a janela, minha roupa velha, meu rosto que provavelmente o assustava. Lucas, ele sussurrou, como se o nome fosse um segredo. Meu nome é Lucas. Bem, Lucas, você caiu na estrada durante a chuva. Choveu muito. Você caiu e eu te trouxe para cá. Você ficou doente, mas está melhor agora. Ele não respondeu. Apenas observou meu rosto como se estivesse tentando decifrá-lo, tentando entender se eu era perigoso ou seguro. Cadê minha mãe? Perguntou finalmente, a voz pequena. Eu não sabia. Ninguém sabia de nada. Era a pergunta que ninguém conseguia responder. Não sei onde ela está, mas quando a chuva passar, a gente procura. A gente encontra ela. Lucas começou a chorar em silêncio, aquele choro de quem está muito cansado para fazer barulho. A estrada secou lentamente durante o dia. Ensinei Lucas a cuidar dos bois no segundo dia após a chuva. Ele era pequeno, ainda fraco, mas tinha aquele brilho que criança tem quando descobre algo novo. Nós dois no curral, o sol voltando a bater sem piedade, ele segurando uma vassoura que era maior que ele, tentando varrer o feno como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Eu observando, segurando a dor antiga que vinha subindo do peito. Você tem filhos? Lucas perguntou um dia, enquanto comia o caldo. Tive, respondi. Tem muito tempo. Cadê? Essa é a pergunta que ninguém faz. Ou talvez criança faça, porque criança não aprendeu ainda que algumas perguntas machucam demais. Um desapareceu, falei, a voz estranha. Outro, a mãe dele morreu. Ela ficou doente.
muito doente. Lucas não perguntou mais nada. Apenas continuou comendo. Mas eu sentia que ele tinha entendido. Dessa forma que criança entende sofrimento sem precisar de explicação. Daquele jeito que trauma reconhece trauma. Na quarta noite, Lucas acordou gritando. Pesadelo. Ou talvez não fosse pesadelo. Talvez fosse memória. Ele levou a mão ao peito, tremendo, chorando como se o coração fosse quebrar. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Gritava. Eu o segurei. Aquela sensação de segurar uma criança desesperada é aquela coisa que volta do tempo. Corpo-memória que não esquece. Maria costumava fazer isso comigo quando eu acordava com pesadelo. Meu pai tinha sido soldado. Tinha traços de guerra na pele que meu corpo herdou, que Júlio herdou também. Calma, calma, sussurrei no ouvido dele, como fizera tantas vezes. Você está aqui, você está seguro comigo. Ela me deixou, gritava Lucas. Ela me deixou na chuva. Ela não queria mais de mim. Ninguém quer. Aquilo queimava demais, porque eu reconhecia aquela verdade. A mãe de Lucas havia deixado ele lá, na estrada, na chuva, na escuridão. E ninguém sabia o porquê. Talvez não tivesse comida, talvez tivesse tido que escolher entre ele e outros filhos, talvez simplesmente não conseguisse mais aguentar a vida. A vida no interior é assim, dura demais. E as escolhas são sempre entre uma dor e outra dor maior. Eu não podia arrumar o passado dele, mas podia fazer ele dormir seguro, para variar. Eu não vou deixar você, falei. E aquilo me custou tudo, porque aquilo era uma promessa. E promessa vincula. A estrada secava completamente no quinto dia. Eu sentia aquilo como derrota. A chuva tinha parado de madrugada e o sol apareceu de forma tímida. Aquele sol de Goiás, que é sem piedade, que seca tudo rápido demais. 2 horas depois, a estrada já tinha passabilidade. Eu podia ter saído. Podia ter levado Lucas para algum lugar para procurar a mãe, para encontrar respostas. Mas ele estava dormindo profundamente. E eu estava com medo. Medo de soltá-lo. Medo de voltar para o silêncio. Medo de descobrir que aqueles dias de cuidado, aqueles dias em que eu tinha propósito, fossem apenas uma ilusão, um parêntese na minha vida de vazio. Naquele dia, Lucas acordou com a febre finalmente embora. Seus olhos estavam claros de novo. Aquela clareza que criança tem quando recupera o mundo, quando descobre que vai sobreviver. Comeu melhor. Riu de algo que o vento fez com uma camiseta no varal. Um riso pequeno, tímido, mas era riso de verdade. Como você se chama? Perguntou Lucas. Valdir, respondi. Mas as pessoas aqui me chamam de Val, quando tem gente, pelo menos. Tem pouca gente por aqui. Val, eu vou embora hoje? Perguntou. Aquela pergunta era tudo. Era conhecimento dele de que aquilo era provisório. Que ninguém fica. Que as pessoas usam a gente quando precisam. Não sei. Falei a verdade. A verdade é sempre mais pesada. A estrada está passável agora. A gente pode procurar sua mãe. Ou a gente pode esperar mais um pouco. Você quer que eu vá? Aí estava. O coração da coisa, a escolha, aquela pergunta que vira a vida para outro lado. Eu podia mentir, podia dizer que era o melhor para ele, podia fazer aquela coisa que adulto faz, proteger a gente fingindo que é proteção para a criança, ou eu podia ser verdadeiro. Não, falei, a voz rachando. Eu não quero que você vá, eu quero que você fique, eu quero cuidar de você. Lucas começou a chorar. Não era choro triste. Era choro de alguém que percebe que é desejado, que importa. Que não é lixo deixado na chuva, que alguém escolheu ficar. Pegamos a caminhonete, aquela Chevrolet 87, que sobreviveu a tudo que eu não sobrevivi, e fomos até a cidade. O interior de Goiás passou devagar pela janela. Eucalipto, capim, cercas de arame, outras casas simples como a minha, outras pessoas sozinhas como eu. Fui direto para a delegacia.
Uma mulher policial, jovem, com aquele olhar que vê demais, escutou Lucas contando a história. Depois escutou eu contando, confirmando, preenchendo os espaços em branco. A mãe havia saído de um abrigo com ele porque não suportava mais. Havia deixado ele na estrada porque tinha ouvido dizer que tinha gente boa que parava para ajudar. Que alguém o encontraria, que alguém o salvaria. Era desesperação feita em ato. Eles a encontraram. Estava em outro abrigo, quilômetros adiante, esperando, certa de que tinha cometido o maior erro de sua vida. Quando soube que Lucas estava vivo, que estava comigo, que estava seguro, desmontou completamente. Aquele desmoronar de quem acha o que pensava ter perdido para sempre. Ela veio para minha casa buscar Lucas. Fui até a porta e a vi sair do táxi. Uma mulher magra demais, jovem demais para ter aquele rosto cansado. Quando viu Lucas na minha varanda, correu. Literalmente correu. Vi os dois juntos. Vi a mãe dele abrir os braços e abraçar aquele menino com desespero de quem acha o que pensava ter perdido. E eu senti aquilo tudo. A felicidade de tê-lo ajudado, a tristeza de vê-lo ir, o alívio de saber que ele teria a mãe de volta, a alegria misturada com perda, a esperança misturada com luto. Ninguém preparava a gente para aquela combinação de sentimentos. Obrigada, falou ela, antes de sair. Os olhos dela estavam vermelhos. Obrigada por salvar meu filho. Obrigada por ser um anjo quando a gente mais precisava. Eu não sou anjo nenhum, respondi. Só um homem que não conseguiu fugir quando precisava ajudar. Ela sorriu. Um sorriso que pareceu custar tudo o que tinha em reserva. Lucas abraçou meu pescoço. Aquele abraço de criança que é tudo aquilo que criança tem de melhor no mundo. Você pode vir me visitar, disse ele. Quando você quiser. Vou sim, respondi. E eu sabia que era verdade. Depois que foram, a casa ficou vazia de novo. Mas não era da mesma forma. Fiz café e senti no peito que tinha conseguido salvar alguma coisa. Não, Júlio, aquela dor permanente, aquela cicatriz que nunca fecha completamente. Não, Maria. Morte é morte, não tem volta. Mas aquele menino, aquela família partida e remendada, estava um pouco menos partida agora. Um pouco mais inteira. Senti também que eu mesmo estava um pouco menos vazio. Como se alguém tivesse preenchido um buraco com cuidado, com ternura, com presença. Naquela noite, sentado na varanda com meu café quente, dessa vez esquentei certo, olhando a estrada de terra em frente, a mesma estrada que trouxe Lucas, eu entendi que a solidão é uma escolha e que às vezes a gente precisa de uma tempestade, de uma chuva que dura dias, de uma criança desesperada na lama, para lembrar que ainda é possível escolher diferente, que ainda é possível ficar, que ainda é possível amar. Aquele vento que batia na janela da minha casa não parecia tão frio mais. O silêncio que sempre doeu agora tinha um peso diferente. Peso de memória, de conexão, de saber que em algum lugar Lucas estava seguro porque eu tinha parado. O céu acima de Goiás era infinito. As estrelas começavam a aparecer. Aquelas mesmas estrelas que Maria dizia que eram anjos. Talvez ela estivesse certa. Talvez Júlio estivesse lá em cima, vendo eu aprender a viver de novo. Pela primeira vez em 13 anos, aquele silêncio pesado que eu carregava como pedra, não doía mais. Dói diferente agora. O silêncio da esperança dói menos. E eu naquele momento finalmente compreendi. Salvar alguém é a única maneira de salvar a si mesmo. A estrada de terra em frente à fazenda parece a mesma, mas mudou. Ou talvez seja eu que mudei, e por isso a estrada parece diferente. Tem essa coisa estranha que acontece quando a gente aprende a viver de novo. Tudo que já conhecia fica novo, como se a gente estivesse vendo com olhos de criança pela primeira vez. Como se tivesse vivido em preto e branco e, de repente, alguém ligasse as cores. 6 meses. São exatamente 6 meses, desde aquela chuva que não pediu permissão para chegar.
6 meses desde que encontrei Lucas na lama, imóvel demais, frio demais. 6 meses desde que aprendi que ainda era capaz de amar algo além de minhas próprias cicatrizes. As coisas mudaram de forma sutil, aquele tipo de mudança que a gente não percebe enquanto está acontecendo. Você acorda um dia e descobre que mudou. Mudou nas maneiras de pensar, nas coisas que importam, no jeito de olhar para a vida. A casa agora tem visitas, não muitas. Essa vida aqui não atrai multidão, mas visitas. Lucas vem toda segunda quinzena com a mãe, Dona Mariana. Ela arrumou emprego numa escola da cidade. E Lucas está na escola também, estudando como deveria ter estado estudando desde o começo. Menino inteligente. Menino que quase não conheceu inteligência, porque a vida o comprimiu demais cedo. Quando chegam, ouço o som do táxi na estrada. Ouço Lucas gritando "Val, Val", antes mesmo da porta estar aberta. E aquele grito de criança que te chama pelo nome, que quer te abraçar, que se alegra de te ver, aquilo é a coisa mais preciosa que alguém já me deu. Mariana às vezes senta na varanda comigo, enquanto Lucas corre pelos prados. Ela traz bolo que fez, às vezes traz verdura, traz presentes pequenos, uma toalha nova, uma camiseta, coisas que dizem "você importa", sem precisar dizer em voz alta. Ele fala de você na escola, disse ela ontem, durante uma das visitas. Estava sentada na cadeira que pertenceu à minha mãe, olhando Lucas correr com os cachorros. Diz que você o salvou. Eu não salvei ninguém, respondi. Apenas ofereci uma cama e um pouco de caldo. Você ofereceu mais que isso, falou Mariana. Sua voz ficou grossa. Você ofereceu a coisa mais rara do mundo. Você ofereceu presença. Você ofereceu escolha. Você ofereceu dignidade. Fiquei em silêncio, porque sou homem de poucos gestos, e quando alguém diz coisas assim, não sei onde colocar o peso delas dentro do meu peito. Mas mudou algo em mim naquele momento. Algo que já havia começado a mudar, mas que se solidificou. Percebi que toda essa vida, todos esses anos de solidão, de trabalho sem propósito, de silêncio que dói, tudo isso tinha levado a aquele momento. Como se toda a dor tivesse sido necessária para que eu fosse capaz de reconhecer a dor de alguém mais. O que a gente carrega? 2 semanas depois da primeira visita de Lucas, recebi uma carta. Carta de verdade. Correio lento do interior, com selos antigos e carimbo desbotado. Meu coração acelerou quando vi meu nome no envelope. Senhor Valdir. Escrito em letra cuidadosa, aquela letra de quem não escreve muito e toma cuidado com cada palavra. A carta era de minha filha Júlia. Júlia, que não me falava há 7 anos. Júlia, que se mudou para São Paulo quando sua mãe morreu, porque aqui havia dor demais. Júlia, que me culpava por não ter conseguido salvá-la, por ter ficado quieto quando deveria ter gritado contra a morte. A carta dizia coisas simples, que ela tinha visto um post no Facebook, sim, Facebook, rede social, aquela coisa que não entendia direito, de uma professora que falava sobre um menino brilhante que havia sido salvo por um anjo, que ela reconheceu a região, que ela procurou e descobriu que era Lucas, e que aquilo a tocou de uma forma que ela não conseguia explicar, que ela havia pensado em mim todos os dias desde que saiu dessa casa, que ela tinha raiva, sim, que ela sentia que eu tinha desistido depois que Maria morreu, que eu tinha desistido de viver e por isso desisti de ser pai também, mas que agora, vendo que eu era capaz daquilo, capaz de parar, de ajudar, de ficar com alguém, ela entendia que talvez eu nunca tivesse desistido. Talvez tivesse apenas esquecido como viver. Talvez tivesse tido que aprender de novo, como criança, e ela queria vir. Queria passar um final de semana aqui na fazenda, queria conversar, queria, depois de tanto tempo, tentar ser filha de novo. Li aquela carta 3 vezes. 3 vezes deixei as lágrimas caírem no papel velho, manchando a tinta azul.
3 vezes pensei em Maria. Se ela estivesse aqui, como choraria de alegria. Como abraçaria Júlia e nunca mais soltaria. Respondi a carta no mesmo dia. Letra trêmula de homem que não escreve cartas. Palavras simples, porque simples é tudo que sei fazer. Deixei tudo na caixa de correio com a bandeirinha levantada, esperando que o carteiro entendesse que aquilo era importante. Júlia chegou numa sexta-feira. Vinha de carro próprio, de gente que conseguiu na vida algo que eu não consegui. Vinha arrumada, sempre foi elegante demais para essa vida rural. Vinha com medo. Eu conseguia sentir o medo dela. Quando desceu do carro, tive aquela sensação de ver um fantasma, porque Júlia tem meu rosto, quero dizer, tem rosto de quem é meu, herança de sangue. Mas tem o jeito de Maria de se mover, tem aquele jeito de andar que Maria tinha. Olá, pai, disse ela. Só isso. Olá, pai. 7 anos resumidos em 2 palavras. Eu não soube o que fazer. Fiz aquilo que homem calejado faz. Estendi a mão para apertar a mão dela. E ela riu. Aquele riso de quem vê o pai tentar ser formal demais. E então ela me abraçou. Foi difícil. Abraço é linguagem que esqueci. Passamos a noite conversando. Ela me contou sobre a vida em São Paulo. Trabalho bom, namorado, apartamento pequeno. Ela me contou sobre as coisas que funcionaram e sobre as que não funcionaram. Ela me contou sobre terapia. Você deveria ir também, pai. E sobre como ela tinha levado anos para entender que raiva é só amor que não sabe para onde ir. Eu contei sobre Lucas, sobre a chuva, sobre como aquele menino tinha despertado algo que eu achava que estava morto. Você mudou, disse Júlia no final da noite. Estávamos na varanda, como eu estou sempre, mas dessa vez com alguém ao lado. Ou talvez sempre tenha sido assim e eu nunca tinha visto. Eu era mais vazio antes, respondi honestamente. A sua mãe me enchia. Quando ela foi, eu achei que não tinha capacidade de preencher aquele vazio sozinho. Mas aquele menino me mostrou que ainda tinha algo dentro de mim, que ainda era capaz de algo mais que apenas sobreviver. Júlia começou a chorar. E eu, que não sabia mais como abraçar, abracei minha filha como se ela fosse criança pequena de novo. A transformação é silenciosa. Ao longo desses 6 meses, a fazenda mudou também. Não que tenha ficado grande ou importante, não que tenha ficado rica, mas ficou viva. A gente percebe quando um lugar está vivo. A gente percebe quando tem propósito. Consertei a porteira. Aquela porteira que quebrava sempre. Consertei de verdade, com madeira boa que peguei emprestado da cidade. Ficou bonita. Ficou como deveria ter estado sempre. Coloquei flores no pátio. Flores selvagens que Mariana trouxe. Maria adorava flores, mas depois que ela morreu, nunca tinha me dado ao trabalho de plantar nada bonito. Para quê? Para quem? Agora tem flores porque Lucas gosta de olhar. Porque Júlia comentou que as casas precisam de cores. Consertei a cobertura que caía água. Levei uma semana inteira escalado, lutando contra a madeira que não queria cooperar. Mas quando terminou, terminou direito. Aquela sensação de terminar algo direito é coisa que você sente no corpo inteiro. Sensação de trabalho bem feito. Ensinei Lucas a cuidar dos bois de forma correta. Não aquele jeito automático que eu usava. Aquele jeito de, isso precisa ser feito, então faço. Ensinei explicando. Ensinei com paciência que descobri que posso ter. Ensinei conversando, contando histórias dos bois. Qual é manso, qual é braveza, qual tem jeito de sofrer se você não cuidar. E Lucas aprendeu. Menino aprende rápido quando tem alguém que acredita que ele consegue aprender. Comecei a ler também. Não um livro grande ou coisa complicada. Comecei com um jornal antigo que Mariana traz. Comecei com história infantil que Lucas deixava aqui. Comecei a exercitar aquela parte do cérebro que havia adormecido. Mas a maior mudança foi interna. Descobri que consigo sorrir agora.
sorrir de verdade, não aquele esgar de quem quer parecer que está bem. Descobri que consigo dormir sem pesadelo. Ou se tenho pesadelo, consigo acordar e pensar em algo bom para dormir de novo. Descobri que a solidão ainda existe, mas é diferente. É solidão que escolho, não solidão que me foi imposta. O que significa estar vivo? Uma noite, Lucas perguntou algo que custou para eu responder. Estávamos no curral, observando as estrelas. Lucas gosta de ficar quieto comigo. Não aquele silêncio pesado que eu carregava, mas aquele silêncio bom, aquele silêncio de companhia. Val, por que você ajudou Eucley? Perguntou ele. Você não me conhecia. Fiquei pensando. Porque realmente não o conhecia. Poderia ter passado direto. Poderia ter fingido que não via. Poderia ter tido medo, ou frio demais, ou cansaço demais para parar. Porque você estava caindo, respondi finalmente. E quando a gente vê alguém caindo, a gente pega. É instinto. É que nem respirar, a gente não pensa, a gente só faz. Mas você não respira, falou Lucas com aquela lógica direta de criança. Eu estava antes, falei. Você sabe quando a gente para de respirar, quando para de cuidar de ninguém, quando para de amar ninguém. Aquilo mata a gente devagar, mata mais que doença, mata mais que veneno, mata devagar. Lucas ficou quieto. Eu podia ouvir ele processando aquilo. Então você me salvou porque precisava salvar você? Perguntou. Aquele menino de 10 anos tinha acabado de entender o segredo da vida que leva 30 anos para a gente aprender. Ou talvez criança entenda mais rápido, porque criança não tem tanto medo de verdade. Exatamente, respondi. Você me salvou porque precisava ser salvo. E eu me salvei porque precisava salvá-lo. A gente salvou um ao outro, só que sem perceber. Júlia, que estava sentada nos degraus da varanda observando, começou a chorar baixinho. Quando perguntei se estava tudo bem, ela respondeu: Está tudo bem, pai. É apenas que mamãe gostaria de estar aqui para ouvir isso. Aquilo foi quando percebi que o luto não termina. Ele muda. Ele vira algo que a gente carrega não como peso, mas como significado. A vida continua, mas diferente. Passou mais um mês, passou mais um, e aqui estou eu, agora em novembro, quase um ano desde aquela chuva. As coisas que mudaram. Júlia vem agora uma vez por mês, fim de semana inteiro. Trazemos algumas vezes o namorado dela. Conversa melhorou. Deixou de ser, temos tanto a consertar, e virou, temos tanto para desfrutar juntos. Lucas está na escola indo bem. Tira notas altas. A professora disse que ele é criança que tem potencial acadêmico significativo. Mariana está orgulhosa demais para caber em si mesma. Conheci outros meninos que precisavam de ajuda, não por acaso, porque quando a gente muda de dentro para fora, a gente muda também no jeito de ver o mundo. Começa a ver gente caindo por todo lado. Gente que precisa de ajuda. Gente que você consegue ajudar. Tem um menino, João, 12 anos, cujo pai morreu e a mãe não consegue dar conta de tudo. 2 vezes por semana ele vem aqui, ajuda com os bois, aprende coisas, come comida de verdade. Não precisa viver aqui, mas precisa de um lugar onde alguém se importe. Tem uma mulher idosa no vilarejo que deixei de ignorar. Antes eu passava direto, agora compro coisas que ela precisa, agora converso com ela. Agora ela não é invisível. A gente tem essa capacidade. Quando uma porta se abre dentro da gente, a gente vê portas abrindo em todo lado. Quando a gente ama a gente fica com capacidade de amar mais. O legado que não planejei. Recebi uma proposta estranha da prefeitura. Queriam fazer um programa, tutoria rural, onde pessoas como eu ajudavam meninos em situação de risco. Eu seria voluntário, receberia treinamento, podia fazer diferença em escala. Meu primeiro instinto foi recusar. Porque voluntário soa a coisa grande, a coisa importante. E eu não sou grande, sou apenas um homem que aprendeu a ficar. Mas Lucas disse algo que me convenceu. Quando contei para ele sobre a proposta, ele disse:
Val, se você ajuda eu e outras crianças só porque sim, porque gosta, porque consegue, então talvez outras pessoas consigam também. Talvez você possa ensiná-las. Aquele menino de 10 anos estava dizendo que eu podia ser multiplicador, que minha transformação não precisava terminar comigo. Então aceitei. Agora, uma vez por semana, vou para a escola do vilarejo. Converso com professoras sobre meninos e meninas que precisam de um lugar seguro. Converso com pais sobre como abrir a casa, abrir o coração, sem medo. Conto a história de Lucas, conto minha história. E você sabe o que é estranho? Tem gente que escuta e começa a mudar, tem avó que começa a acolher neto, tem tio que começa a parar de trabalhar todo final de semana para passar tempo com sobrinho. Tem casal sem filho que oferece casa de fim de semana para menino de rua. É como se aquela chuva que caiu em cima de mim, aquela chuva que trouxe Lucas, tivesse continuado caindo em outros lugares, criando outras poças onde outras crianças pudessem beber água. Onde está Júlio? Tem uma coisa que eu não contei ainda. 3 meses atrás recebi uma ligação. Era policial. Tinha encontrado notícias sobre meu filho Júlio, desaparecido há 20 anos. Tinha uma pista. Tinha um corpo encontrado em uma fossa próxima à BR onde ele desapareceu. Fui identificar. Não era meu filho, mas aquilo me ajudou, porque depois de 20 anos, achando que talvez estivesse vivo em algum lugar, talvez tivesse recomeçado vida em outro estado, talvez... Finalmente ficou claro que precisava parar de esperar. Precisava finalmente deixar Júlio descansar. Fiz cerimônia pequena. Eu, Júlia, Mariana e Lucas. Coloquei foto dele, a última foto que tenho, com 7 anos de idade, em um porta-retrato. Plantei uma árvore em nome dele. Uma árvore que vai crescer enquanto eu vivo, e talvez depois de mim também. E naquele dia... Quando plantei aquela árvore, senti Júlio saindo do meu peito. Senti aquele peso que carreguei por 2 décadas finalmente deixando de corroer minhas costelas. Fiz paz com ele, fiz paz com a vida. Fiz paz com a ideia de que às vezes a gente não consegue salvar todo mundo, mas consegue salvar alguém. E esse alguém muda tudo. A chuva de novo. Ontem caiu chuva. Não daquelas que duram dias. Apenas uma chuva de final de tarde, aquela que limpa a poeira, aquela que faz cheiro de terra molhada voltar. Estava na varanda com Júlia. Ela estava de férias. Trouxe o namorado desta vez. Rapaz bom, de cidade grande, mas que conseguiu entender a simplicidade daqui. Quando começou a chover, Lucas veio correndo pela chuva. Criança faz isso, criança não tem medo de molhar. Ele gritava meu nome rindo. E eu saí da cadeira e corri com ele. Com 53 anos, corri como criança na chuva. Júlia nos observou da varanda, e aquele rapaz perguntou algo como, ele está bem? E Júlia respondeu, ele está melhor que bem. Ele está finalmente vivo. Naquela chuva morna de novembro, em uma fazenda longe de tudo no interior de Goiás, senti que havia chegado ao final de uma história e ao começo de outra. A história de um homem que aprendeu a morrer em vida acabou. A história de um homem que aprendeu a viver começou. O que fica no final? Agora, quando acordo de madrugada, e ainda acordo porque hábito é forte, não é com aquele aperto de desespero. É com aquela leveza de quem sabe que tem algo em que trabalhar, algo em que acreditar. A solidão ainda existe, ela não desaparece, mas é solidão que escolho, não que sofro. Tenho responsabilidade agora, com Lucas, com João, com Mariana, com Júlia, com aquela mulher idosa, com aqueles meninos que chegam pedindo abrigo. Responsabilidade é peso, mas é peso que agrega, não que sufoca. Quando Lucas cumprir 18 anos, vai embora, vai para a universidade talvez, vai para a vida dele. Eu não vou morrer de dor quando aquilo acontecer, porque ele não vai desaparecer, ele vai apenas continuar vivendo, e eu vou saber que contribuí para que ele vivesse bem. Aquilo é suficiente. Que coisa estranha é suficiência.
Que coisa rara é alguém dizer, está bom assim, e significar de verdade. Ontem Lucas me perguntou, Val, você acha que você é feliz agora? E eu respondi a verdade. Não sei se feliz é a palavra, mas sou alguém que aprendeu que valer a pena continuar vivo. Por que é isso? No final das contas, quando você tira toda a poesia, toda a romantismo, toda a coisa grande, a vida vale a pena porque tem gente nela que precisa de você. E quando você ama gente que precisa de você, quando você oferece presença, quando você escolhe ficar, aí você descobre que não estava salvando ninguém. Estava se salvando. A chuva continua caindo no interior de Goiás. As estradas continuam vermelhas. O céu continua infinito. Os silêncios continuam pesados. Mas agora tem Lucas rindo. Tem Júlia conversando. Tem João aprendendo. Tem velha recebendo companhia. Tem árvore crescendo no nome de alguém que amei e perdi. Tem vida. Tem propósito. Tem razão de acordar. E para um homem que passou 13 anos apenas respirando, aquilo é tudo. Aquilo é tudo que existe de mais importante. Aquilo é o que significa viver. Havia uma menina na porta. Não Lucas, não João, mas uma menina de 8 anos, talvez 9, que Mariana tinha trazido porque você precisa ver isso, Val. Você é a única pessoa que consegue ajudar. Seu nome era Mirna, e sua história era aquela que a gente não consegue tirar dos olhos depois de ouvir. Mãe alcoolista que vivia na rua. Pai que desapareceu quando descobriu da gravidez. Avó que criava 5 netos e não conseguia ficar de pé tanto tempo porque dores do corpo não deixavam. Mirna dormia embaixo de uma árvore no parque da cidade. Comia o que achava. Não tinha roupa suficiente. Quando Mariana a viu, Mirna tinha um hematoma no rosto. Alguém tinha batido. A professora na escola, porque sim, ela às vezes conseguia ir à escola, tinha notado e chamado assistência social. Assistência social havia descoberto que a avó estava cuidando de 5 crianças praticamente sozinha, que não havia recurso, que havia negligência, não por crueldade, mas por impossibilidade. Mirna foi colocada em uma casa-abrigo temporária. Mariana havia visitado, havia conversado, havia voltado com aquela expressão que significa isso não é suficiente. Aquela expressão me assustava. Ela pode ficar aqui? Perguntou Mariana, de pé na minha cozinha, segurando a mão de uma menina que mal me olhava nos olhos. Eu sentia aquilo como uma escolha que não era escolha. Como se o universo estivesse me colocando em uma posição onde recusar significava abandono, onde dizer não significava ser o homem que eu era antes, aquele que passava direto quando via gente caindo. Por quanto tempo? Perguntei. Não sei, respondeu Mariana. Enquanto precisar. Aquelas 3 palavras pesaram toneladas, porque enquanto precisar pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos, pode ser para sempre. E como a gente nega para sempre a alguém que precisa? Mirna dormiu naquele quarto que tinha sido de Júlio, naquele quarto que eu havia deixado intocado por 20 anos, roupa dele ainda pendurada, brinquedo dele ainda na prateleira, naquele quarto que era um santuário para minha dor. Aquela menina dormiu na cama onde meu filho dormiu uma última vez antes de desaparecer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda observando a madrugada, ouvindo os grilos, sentindo aquela sensação estranha de meu mundo estar mudando sem meu consentimento. Porque Lucas havia sido escolha de uma tempestade, havia sido aquele encontro marcado que a gente não discute. Mas Mirna era escolha consciente. Mirna era aquilo que a gente decide fazer, mesmo sabendo que vai doer. Pela manhã, Mirna acordou gritando, pesadelo, ou talvez não fosse pesadelo, talvez fosse memória. Quando a gente dorme em casa estranha, o corpo fica assustado. Aquela coisa ancestral de quem já foi traído por dormir em lugares que pareciam seguros. Ela corria pelo corredor, procurando saída, tendo certeza que aquilo era a armadilha.
Levei 20 minutos para convencê-la que podia respirar, que aquilo era casa, que aquilo era seguro. Não acreditava muito enquanto dizia. A menina, que não conseguia ficar quieta, Mirna, era diferente de Lucas. Lucas havia sido criança que sofria em silêncio. Mirna era criança que sofrimento tornava agressiva. Ela testava limites constantemente. Ela testava se eu realmente ia deixá-la ficar, se eu realmente não ia soltá-la assim que ficasse difícil. Primeira semana, Mirna roubou comida da cozinha e escondeu embaixo da cama. Quando descobri, ela não ficou envergonhada. Ficou com medo. Medo de eu ficar bravo. Medo de perder a comida. Medo de morrer de fome. Descobri que criança que vive na rua come tudo o que encontra, não porque é gulosa, mas porque amanhã talvez não tenha comida. Segunda semana, Mirna quebrou um copo. Acidental, mas foi quebra mesmo assim. Corri para o quarto dela, achando que ia encontrá-la escondida, esperando castigo. Encontrei-a tremendo, pedindo desculpas, esperando soco. Descobri que criança que apanha quando quebra coisa fica esperando apanhar para sempre. Terceira semana, Mirna me chamou de seu viado quando não quis dar dinheiro para ela. Primeiro impulso foi raiva. Segundo impulso foi perceber que ela estava testando. Testando se eu realmente aceitava ela ou se era tudo blefe. Chamei-a para conversar. Por que disse aquilo? Perguntei. Para você me mandar embora. Ela respondeu, direto demais. Para você ter desculpa de falar que eu sou criança difícil e mandar eu de volta. Aquilo era a verdade que ninguém quer ouvir. Aquela menina estava tentando me dar razão para rejeitá-la, porque se eu rejeitasse por razão válida, aquilo doía menos do que ser rejeitada apenas porque sim. Fiz chá. Sentei com ela. Mirna, eu não vou mandar você embora, disse. Não importa o que faça, não importa o que diga. Você pode quebrar cada copo desta casa, você pode roubar cada comida, você pode dizer cada coisa ruim que pensa de mim. Aquilo não vai mudar a coisa. Você pode ficar. Ela começou a chorar. Aquele choro que é desespero. Aquele choro de criança que nunca foi escolhida antes. O limite do que um homem consegue dar. Um mês depois de Mirna chegar, recebi uma visita do pai de João. Aquele João que eu estava ajudando. Aquele João cuja mãe morreu e cuja vida eu tinha ajudado a não desabar. O pai dele veio com polícia, veio com documento, veio dizendo que João tinha que voltar para a casa dele, que não havia autorização para ficar comigo. Que ele era padrasto de João, mas tinha direito de guarda. O que ele não tinha era propósito. João não queria ir. João chorava. João dizia que o padrasto batia, que o padrasto se aproveitava, que ele não queria voltar, mas havia documento, havia lei. Havia aquilo que a gente chama de direito, mesmo quando direito significa destruir. Assisti meu menino entrar naquele carro, sabendo que eu não conseguia protegê-lo. Naquela noite, Mirna acordou gritando de novo. Lucas chegou para a visita e encontrou a casa com energia diferente. Energia de fúria e impotência. Mariana ligou. Val, aquilo não era sua culpa, ela disse. Eu o trouxe para cá, respondi. Eu prometi que ele estava seguro. Aquilo era responsabilidade minha. Você não pode salvar todo mundo, disse ela. Então, por que tenta? Respondi. Se não consigo salvar todo mundo, por que continuo tentando? Por que aceito mais um se não consigo manter o que já tenho? Fiz uma escolha naquela noite. A escolha de desistir. Pensei em ligar para aquele programa de tutoria e dizer que não conseguia. Pensei em levar Mirna de volta para o abrigo e dizer que tinha sido erro. Pensei em voltar para meu silêncio antigo, meu isolamento antigo, meu jeito antigo de apenas respirar, porque ajudar dói, porque responsabilidade consome. Porque quando você ama alguém, a possibilidade de perder dói mais do que nunca ter tido. Fui para a varanda. Sentei naquela cadeira que pertenceu à minha mãe. E Mirna me encontrou lá. A menina pequena, ferida, assustada,
que dormia embaixo de árvore uma semana atrás, veio e sentou ao meu lado. Você está bravado comigo? Perguntou. Não, respondi. Estou bravo comigo mesmo. Por quê? Porque prometi coisas que não consigo cumprir. Mirna ficou quieta. Depois falou algo que era tão simples que demorou para eu entender. Mas você cumpriu comigo, ela disse. Você disse que eu podia ficar. Eu estou aqui. Você cumpriu. Aquilo era verdade. Eu não havia conseguido salvar João, mas estava salvando Mirna. Eu não conseguia salvar todo mundo, mas conseguia salvar alguém. Val, você tem medo? Perguntou Mirna. Tenho, respondi. De quê? De ser quem era antes, falei honestamente. De voltar para aquele vazio. De descobrir que aquilo que eu estou fazendo não faz diferença nenhuma. Mirna pensou sobre aquilo com toda a seriedade que criança consegue ter. Faz diferença para mim, disse ela finalmente. Se você não parar na estrada, eu estava morta. Não na próxima semana, não no próximo mês, mas estava morta. Você me salvou. Naquela noite, percebi que o medo de não conseguir salvar todo mundo me paralisava. Que perfeição é inimiga do bem. Que fazer algo por alguém é ainda assim fazer algo, mesmo que não seja tudo, o que significa ficar. Quando é difícil, Mirna ficou. Levou meses para ela parar de testar se eu realmente ia deixá-la. Levou meses para ela acreditar que segurança é coisa real. Levou meses para ela deixar de dormir com medo, mas ficou, e João voltou. Voltou machucado, mais machucado que antes. Voltou porque aquele padrasto havia ido longe demais e até polícia não conseguiu ignorar. Voltou porque não tinha outro lugar para ir. Eu o recebi sem recriminação, sem eu avisei. Apenas com cama, comida, presença. Quando ele me abraçou naquela porta, senti que aquilo era meu trabalho agora. Que eu havia aceitado responsabilidade que é maior que uma pessoa consegue carregar sozinha, que precisava de ajuda. Liguei para Mariana, liguei para o programa, liguei para a assistência social. Criei rede, porque uma pessoa sozinha não consegue salvar ninguém. Precisa de comunidade. Precisa de rede, precisa de sistema. Lucas chegou para a visita e encontrou casa maior que tinha deixado. 2 crianças agora, João e Mirna. Não era mais apenas a história de um homem e um menino. Era a história de comunidade reencontrando seu propósito. Você virou orfanato? Perguntou Lucas, com aquele humor que só criança tem. Virei alguém que consegue receber, respondi. Não é a mesma coisa. Naquela noite, os 3 dormiam embaixo do mesmo teto. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo do amanhã. Sentia responsabilidade, sentia peso, mas também sentia propósito. Aquela coisa que falta em vida sozinha, aquela coisa que falta quando a gente apenas respira. Mirna ainda acordava gritando às vezes. João ainda tinha pesadelo. Lucas ainda tinha medos de criança que perdeu muito cedo. Mas eles tinham casa. E eu tinha razão de acordar. 3 meses depois que João voltou, descobri que amar múltiplas crianças é diferente de amar uma. Com Lucas havia sido simples, quase simples. Criança que sofria em silêncio, que aprendia rápido, que tinha estrutura emocional intacta o bastante para confiar. Com Lucas era adicionar luz a uma vida vazia. Com João e Mirna juntos na mesma casa, era lidar com dinâmicas que ninguém previne a gente para enfrentar. Lucas, agora adolescente de 11 anos, estava acostumado a ser o preferido. Tinha privilégio de ter sido encontrado primeiro. Tinha privilégio de ter meu tempo indiviso. E quando cheguei com João e Mirna, aquele privilégio desapareceu. Resultado, Lucas ficou agressivo. Pequenas agressões, não física, mas verbal. Comentários azedos quando João ou Mirna ganhavam algo. Exclusão quando eles tentavam brincar com ele. Aquele tipo de agressão que criança mais velha faz para criança mais nova. Aquela bullying que não é bullying em casa porque é familiar.
João, por sua vez, estava traumatizado demais para compartilhar espaço com alguém. Cada som o assustava. Cada mudança o deixava hipervigilante. Quando Mirna entrava no quarto dele gritando, ele reagia como se tivesse sob ataque. Aquilo resultava em brigas. E Mirna, que já havia começado a se sentir segura, se retraiu. Viu que havia conflito. Entendeu que ela era a intrusa, porque sempre é o mais novo que é intruso. Começou a desaparecer de novo. Aquele jeito silencioso de criança que aprendeu que ser invisível é seguro. Eu estava no meio disso tudo, tentando ser pai de 3 crianças que tinham necessidades completamente diferentes. O dia que quase desabou. Foi uma terça. Chuva de novo. Como se chuva fosse a trilha sonora desta história. Eu estava na cidade com Mariana cuidando de documentos para formalizar guarda compartilhada de João. Quando voltei, encontrei a casa em silêncio. Aquele silêncio que assusta. Aquele silêncio que significa algo deu errado. Encontrei Lucas no quarto dele, apenas sentado, olhando para nada. Encontrei João no curral, imóvel, observando a chuva, e Mirna. Mirna estava embaixo da escada, aquele jeito pequeno, aquele jeito invisível. Senti o peito apertar. O que aconteceu? Perguntei para Lucas. Nada, respondeu com aquele tom adolescente que significa tudo. Fui para João. João, está tudo bem? Eles brigaram, respondeu ele, ponto. Brigaram muito. Voltei para Mirna. Saía de embaixo da escada, falei. Não, respondeu ela. Aqui é seguro. Aquilo foi quando entendi que a casa não era mais segura, que ao trazer mais uma criança havia desequilibrado o equilíbrio frágil, que conflito havia voltado. Naquela noite fiz aquilo que pai faz. Sentei todos para a conversa. Difícil, porque Lucas tinha raiva de ser substituído, porque João tinha medo de conflito, porque Mirna tinha certeza de ser culpada. Ninguém está sendo substituído, falei para Lucas. Você é meu filho, João é meu filho, Mirna é minha filha. Não há ranking, não há preferido, mas você gasta tempo com eles, disse Lucas. Você acha que não merecia ser cuidado? Perguntei. Merecia, respondeu Lucas, mas agora tenho que dividir. Naquela frase estava toda a verdade. Que criança que foi negligenciada aprende que amor é coisa finita, que quando divide, perde, que quando compartilha, fica com menos. Levei Lucas para caminhar na chuva. Quando sua mãe morreu, falei, você achou que nunca mais ia amar ninguém porque medo de perder, que nunca mais confiaria, mas você confiou em mim. Você permitiu que eu amasse você. Aquilo custou bravura que criança de 10 anos não deveria ter que ter. Lucas estava chovendo de lágrimas e chuva misturadas. Agora está difícil porque aquela bravura está sendo testada, porque você descobre que amar alguém não faz você amar outro menos. Que coração não funciona assim? Coração tem espaço para todo mundo. Mas e se você escolher eles em vez de mim? Perguntou Lucas. Não vou escolher, respondi. E nem eles, porque aqui não é escolha. Aqui é família. E família é onde a gente fica mesmo quando é difícil. A conversa que ninguém quer ter depois de Lucas fui para João. Encontrei-o ainda no curral, agora completamente encharcado. Você está esperando apanhar? Falei. Não era pergunta. Sim, respondeu ele. Aquilo não acontece aqui, disse. Não importa o quão brava eu fique, não importa o quão difícil fique, você não apanha. Mas Lucas quer que a gente saia, falou João. Ele quer que eu vá embora. Ele tem razão. Eu trouxe problema. Sentei ao lado dele na chuva. João, você sabe por que Lucas está com raiva? Porque ele aprendeu que quando a gente ama, a gente perde. Que perda é preço de amor. Ele não tem raiva de você. Tem medo de mim não ter espaço para ele mais. Mas você tem, disse João. Sim. Mas ele não consegue acreditar ainda, respondi. E aquilo é culpa dele? Não.
É culpa de uma vida que o ensinou que amar é risco. Aquilo demora tempo para desaprender. Levei João para o banho quente. Enquanto ele secava, fiz chá para todos. Aquele chá que faz diferença mesmo quando não faz diferença nenhuma. O limite, que ninguém fala. Depois disso, tive conversa comigo mesmo que foi mais importante que qualquer conversa com as crianças. Descobri que amar 3 crianças é diferente de amar uma. Que eu não tinha capacidade ilimitada, que chegaria um ponto, já estava chegando, onde eu não conseguiria mais. E aquilo me assustava, porque significava que tinha limite, significava que meu sim tinha escopo, significava que não conseguia salvar todo mundo, não mesmo. Liguei para Mariana. Não consigo, falei direto. 3 é demais, eu não tenho estrutura para 3. Você tem que devolver algum? Perguntou Mariana, do jeito direto dela. Não, respondi. Não posso. Aquilo destruiria eles. Mas preciso de ajuda, preciso que você venha mais vezes, preciso que o programa me dê psicólogo, preciso que a comunidade me ajude porque sozinho eu não aguento. Mariana ficou quieta. Depois disse algo que foi tão simples que demorou para fazer sentido. Você entendeu que não é mais você salvando eles, é comunidade salvando, disse ela. Isso é o passo que faltava. Comecei a envolver gente. Liguei para Padre da vila. Padre era homem que passava por aqui, visitava gente, conversava, não era daqueles que cobrava tanta religião assim. Preciso de voluntário para cuidar de crianças segundas, falei para ele. Quantas crianças? Perguntou. 3, respondi. Talvez logo seja mais. Padre ficou em silêncio. Você sabe o que está fazendo, né? Perguntou ele finalmente. Não, falei a verdade. Mas estou fazendo mesmo assim. Padre riu daquele riso de quem reconhece coragem ou loucura. E às vezes são a mesma coisa. Arrumou voluntários. Mulher da vila que aposentou, mulher jovem que fazia educação social, homem que tinha oficina de marcenaria, pessoas que começaram a ocupar espaço que eu não conseguia ocupar sozinho. E funcionou. De jeito estranho, incompleto, às vezes caótico, mas funcionou. Lucas começou a levar João para a marcenaria com o Senhor. Aquilo era momento em que Lucas podia ter adultos só para ele, mas também podia estar perto de João sem atenção de casa. Mirna começou a ir para aulas com a professora de educação social. Aquela mulher tinha jeito com criança traumatizada que eu não tinha, e eu comecei a ter tempo de respirar. A sabedoria, que vem tarde uma noite, Júlia ligou. Ela estava grávida. Ela queria que eu fosse avô. Ela queria trazer a criança para conhecer a fazenda. Quando ouvi aquilo, senti algo quebrar dentro de mim. Não ruim, tipo aquilo que quebranta a criança quando entende verdade pela primeira vez. Você vai conseguir? Perguntou Júlia. Você que está com 3 crianças aí, você vai conseguir receber meu filho? Sim, respondi. Mas não como antes. Antes era apenas eu. Agora é comunidade. Agora a rede. Agora é diferente. Melhor? Perguntou ela. Mais real, respondi. Mais honesto. Menos sobre mim salvar todo mundo. Mas sobre gente junto, tentando criar espaço para a criança viver. Quando desliguei, Lucas estava escutando da porta. Você vai ter neto, disse ele. Vamos ter, corrigi. Porque aqui é nós, agora. Não é mais você e eu. É você, João, Mirna, Mariana, padre, professor de marcenaria, a professora de educação social, Júlia, o namorado de Júlia, o neto que vem. É comunidade. Lucas sorriu. Daquele jeito que adolescente sorri quando entende finalmente que não é mais criança, mas ainda não é adulto. Você ficou sábio, disse ele. Não, respondi. Ficou apenas menos burro. Há diferença. A noite de reconciliação. Naquela noite reuni os 3, Lucas, João, Mirna, na cozinha. Fiz arroz, feijão, carne.
Nada elaborado, comida de gente que não sabe cozinhar bem. Mas cozinhei com eles, deixei Lucas cortar carne, deixei João mexer no feijão, deixei Mirna temperar. Enquanto comíamos, Lucas pediu desculpas. Para vocês, disse ele, fui babaca. Você tinha medo, disse João, daquele jeito que criança que sofreu tem de entender sofrimento. Tenho, respondeu Lucas. Tenho medo todo dia de acordar e você dois não estarem aqui. Mirna começou a chorar. Quando você fica bravo, eu tenho certeza que você vai me mandar embora, disse ela. Ninguém sai daqui, falei para os três, a menos que escolha sair. E até aquela escolha, a gente tenta conversar primeiro. Lucas levantou e abraçou João. Depois abraçou Mirna. Aquilo foi quando percebi que havia conseguido. Não criar família perfeita, aquilo não existe. Mas criar dinâmica onde criança que sofreu demais conseguia estar junto com criança que sofria demais, sem destruir um ao outro. Onde conflito não significava destruição. Onde raiva era coisa que a gente processava junto, não coisa que a gente acumulava sozinho. O que significa estar cheio. Semanas depois, recebi proposta para levar mais 2 crianças. A assistência social tinha achado menino de 6 anos e menina de 7. Irmãos, mãe em situação de rua. Ninguém mais podia tomar conta. Meu primeiro instinto foi dizer sim automático. Aquele sim que fiz com Lucas, que fiz com João, que fiz com Mirna. Mas dessa vez, parei. Não, falei para a assistência social. Aquela palavra doeu, mas era verdade. Estou cheio, explicar. Já estou cuidando de 3. Tenho psicólogo vindo, tenho rede de comunidade, mas estou no meu limite. Mais um casal de crianças, eu desabo. A moça da assistência social ficou decepcionada. Às vezes vejo aquela decepção, aquela esperança que descobre que não há espaço. Mas posso ajudar a achar para eles, falei. Posso falar com outras pessoas. Posso criar rede também para eles. Posso ser parte da solução, sem ser solução só minha. E assim foi. Levei aquele casal de irmãos para a casa de outra pessoa. Mulher viúva, sem filhos, que tinha casa grande. Preparei ela. Orientei ela. Disse o que esperar. Aquela mulher recebeu aqueles 2 como se fossem dela. E aquilo foi tão bonito quanto se eu mesmo tivesse recebido. Porque percebi que o ponto não era que eu salvasse o mundo. O ponto era que o mundo aprendesse a se salvar junto. A verdade que levou 1 ano para aprender 1 ano. Levou 1 ano completo desde aquela chuva que trouxe Lucas para eu entender verdade que ninguém ensina. Responsabilidade não é infinita. Amor não é infinito, por mais que pareça. E está tudo bem. Está tudo bem ter limite. Está tudo bem dizer não. Está tudo bem deixar que outro diga sim quando você diz não. Aquilo não invalida o sim que você deu para quem está aqui. Lucas, João e Mirna, eles eram meu sim. Aquele casal de irmãos, eles eram sim de outra pessoa. E aquilo não diminui ninguém. Naquela noite, sentei na varanda com os 3. Lucas estava lendo o livro. João estava desenhando. Mirna estava dormindo, cabeça em meu ombro. Observei aquela cena, aquela coisa simples de 3 crianças em casa segura, e entendi que havia feito o máximo que podia fazer. Não para o mundo, mas para esses 3. E às vezes, para um homem que passou 13 anos apenas respirando, cuidar bem de 3 pessoas é tudo o que o universo pede. É suficiente. É tudo.